bom dia. Setam abre vagas para capacitação de profissionais do SUS no Amazonas. Emon aplica provas para vagas de estágio neste sábado e amanhã domingo. Seleção brasileira desencanta nos acréscimos e vence a Costa Rica. Imprensa britânica chama Neymar de mimado, resmungão e trapaceiro. Suíça ganha de virada da Sérvia e embola a classificação do grupo do Brasil. Entram em campo hoje México, a Bélgica e a Alemanha. A Alemanha tenta sua primeira vitória contra a Suécia e sonha com a classificação. Ministro Edson Fachin arquiva pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Delação do ex-ministro Antônio Palocci homologada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A delação de Palocci cita fatos envolvendo os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que as chamadas fake news poderão levar à anulação das eleições deste ano. De polícia. 2 homens são executados a tiros no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste da cidade. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h48. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje em Manaus? Sábado de muita nebulosidade pela manhã e possibilidade de chuva à tarde e à noite. Os termômetros não devem ultrapassar os 31 graus centígrados na máxima de hoje. O Climatempo está prevendo apenas 6 milímetros de precipitação pluviométrica para hoje. Boa parte dessa previsão já se concretizou na madrugada. No momento, 25 graus, com umidade relativa do ar em 80%. O Rio Negro subiu mais 1 centímetro nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 28 metros e 37 centímetros. Os aeroportos de Manaus estão operando sem restrições para pousos e decolagens. Hoje é sábado, 23 de junho. Dia de São José Cafaço. São passados 174 dias do ano e faltam agora 191 para acabar 2018. Datas e fatos. Resumo da história. Jogos Olímpicos. Retomada dos Jogos Ideia de Pierre de Coubertin em 1848. Albert Einstein começava a trabalhar na Comissão de Patentes de Berna, na Suíça, em 1902. Nasci em 1907 a atriz e humorista Dercy Gonçalves. Em 1937 nascia a cantora Elza Soares. Futebol. O Brasil ficava em terceiro lugar na Copa do Mundo da Argentina ao vencer a Itália em 1978. Era lançado em 1995 o álbum dos Mamonas Assassinas, único álbum da banda brasileira do mesmo nome. Manaus 5h49. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Marcos Salles. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Acontece hoje e amanhã, sábado e domingo, das 18 às 20 horas, o Arraial Infantil do Parque da Criança, localizado na rua Castro Alves, bairro do Aleixo. Uma programação voltada especialmente aos pequenos, que foi preparada para animar as crianças. A programação vai contar com brincadeiras infantis, show junino, apresentação teatral de fantoches, maquiagem e customização de roupas juninas, recadinho do coração, carimbó da terceira idade, além da presença das quadrilhas Brotinho do Amanhã, Revolução Junina, entre outras atividades. As mamães e os papais que quiserem inscrever seus filhos no concurso Rei e Rainha Caipira precisam fazê-lo neste sábado, hoje, portanto, das 14 às 19 horas e no domingo, das 14 às 17. E vale lembrar que o concurso será apenas no domingo, no horário de 17h30 às 18h30, para crianças de 3 a 8 anos. As inscrições são gratuitas. Diversos bairros de 3 zonas de Manaus ficaram sem água ontem após uma interrupção no fornecimento de energia elétrica da capital. Manaus Ambiental informou que apenas a Zona Leste ficou com abastecimento sem alterações. A Eletrobras Distribuição Amazonas disse em nota que o problema atingiu ainda parte dos municípios de Iranduba, Manacapuru e na região metropolitana. Moradores de bairros como São Jorge, Santo Antônio, Dom Pedro e Compensa, na Zona Oeste, relataram que até às 21 horas da sexta-feira ainda permaneciam sem água nas torneiras. Nas zonas Sul e Centro-Sul, os bairros de São Francisco, Aparecida, Cachoeirinha, Praça 14, Raiz, São Geraldo e parte do Aleixo também ficaram sem água. Na Zona Norte, Manoa, Cidade Nova e Colônia Santo Antônio foram afetados. A Manaus Ambiental informou por meio de nota que o problema foi causado devido a uma falta de energia elétrica. Manaus 5h51. O
governo federal inaugurou ontem a primeira unidade fluvial de fiscalização e pesquisa da América Latina. A solenidade aconteceu no distrito de Cacau-Pireira, no município de Iranduba. A partir de agora, a qualidade da água, a identificação genética de espécies nativas e até a verificação de alimentos produzidos das comunidades ribeirinhas poderão ser analisados na unidade fluvial. O investimento de 3 milhões de reais. O primeiro trajeto da embarcação será o Baixo Amazonas, passando por Parintins, Nhamondá e Barreirinha. A embarcação é a primeira unidade da América Latina a desenvolver pesquisas atestadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro em meio aos rios da Amazônia. E já está em vigor o provimento 326/2018 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas, que regulamenta, no âmbito dos juizados especiais da Corte Estadual, a forma de publicação e documentação de sentenças em meio eletrônico com a utilização de sistema audiovisual e da outras providências. A medida foi adotada em acolhimento ao pedido formalizado pela Coordenadoria do Sistema de Juizados Especiais. O objetivo é que o novo mecanismo permita maior dinâmica na prestação jurisdicional. A campanha nacional contra a gripe terminou ontem. Até o momento, 3,6 milhões de crianças menores de 5 anos ainda não foram vacinadas. Este grupo prioritário é o que registra menor cobertura vacinal, com 67,7% das 12,6 milhões que devem receber a vacina. No Amazonas, a cobertura vacinal até o momento é de 73,63%. A partir da próxima semana, o Ministério da Saúde recomenda aos municípios que ainda tiverem doses disponíveis para ampliação da vacina ou aplicação da vacina para crianças de 5 a 9 anos de idade e aos adultos de 50 a 59 anos. No total, 54,4 milhões de pessoas devem ser vacinadas no país. A escolha dos grupos prioritários para a vacinação contra a gripe segue recomendação da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Manaus 5h54. Neste sábado e amanhã domingo, a partir das 19 horas, acontece o Arraial dos Amigos da Comunidade do bairro da Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. A animação com bandas musicais, além de apresentações de danças juninas e comidas típicas, está na programação do evento. A Comunidade Sagrada Família, localizada na rua Lauro Bittencourt e Matos Ariosa, no bairro de Santo Antônio, na zona oeste da capital, promoverá neste sábado e amanhã domingo também o Arraial de São João a partir das 19 horas. No local, shows de forró e música sertaneja, além de comidas típicas, bingos e brincadeiras para crianças. 11 bairros de Manaus ainda continuam com suas festividades juninas, como o 11º Festival Folclórico do Campo da Casinha Branca, no Jorge Teixeira, o Festival Folclórico no Campo de Futebol do Ileia, o 14º Festival Folclórico do bairro Zumbi dos Palmares 3, o 5º Festival Folclórico do Conjunto Renato Souza Pinto 1, o Festival Folclórico do bairro da Betânia, no Campo do Betanhão, o 22º Festival Folclórico do bairro do Alvorada e o 32º Festival Folclórico da Liga Esportiva do Zumbi dos Palmares 1, bem como o Festival Folclórico da AMA, a Associação de Moradores do Bairro do Aleixo. Manaus 5h55. E há uma semana para o início do 53º Festival Folclórico de Parintins, tanto a cidade quanto o palco do espetáculo recebem os ajustes finais para a festa de Caprichoso e Garantido. Neste ano, o festival recebe um montante de quase 60 milhões de reais em investimentos por parte do governo do estado. O secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, esteve em Parintins para fazer mais uma visita técnica no bombódromo e nas obras de pavimentação das ruas de Parintins. Com certeza nós vamos ter um cumprimento das obras e ações aqui definidas pelo governo do estado e pela prefeitura de Parintins. Isso nos dá tranquilidade que a festa estará pronta para acontecer dentro do previsto. Também estamos tratando com o prefeito das necessidades legais dos convênios, das obras, enfim, das ações que o governo terá aqui para que a festa ocorra com todas as suas ações previstas. Estamos muito satisfeitos, garantiu o secretário Francisco Deodato. O prefeito de Parintins, Bi Garcia, lembrou mais uma vez dos investimentos do governo do estado, tanto no festival quanto na infraestrutura da cidade. Ele disse: nós estamos realmente preparando
preparando a cidade para esse grande evento, não só para a realização do festival, mas nós temos muitos investimentos por parte do governo do estado, até mesmo recursos da União, no que se refere à infraestrutura da cidade, tanto na parte turística, quanto para a educação, saúde e social. Nós trabalhamos num todo. A cidade está preparada para receber esse que eu considero o que será um dos maiores festivais de todos os tempos, afirmou o prefeito Bi Garcia. Manaus 5:57. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas inaugurou um novo complexo de treinamento nas dependências da sede do Batalhão de Bombeiro Especial do bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. A solenidade contou com a presença do comandante-geral da Corporação, Coronel BM Mauro Freire, e teve como ponto alto as inaugurações do Centro de Treinamento de Combate a Incêndios, Major BM Justamente, homenagem póstuma ao oficial superior falecido em 2015, e da Arena do Salvamento, soldado BM Aiden, homenagem póstuma ao militar falecido em 2014. Com o centro de treinamento, o Batalhão de Bombeiros Especial conta agora com um espaço para realizar o treinamento das equipes que atuam diariamente na cidade de Manaus, bem como poderá ministrar cursos de especialização para os demais bombeiros militares da capital e do interior. O campo de treinamento é fruto de uma parceria entre a empresa Fogás e CBMAN, contendo uma pista com chamas alimentadas por 24 bicos de GLP, atendendo dessa maneira a legislação ambiental vigente, que restringe o uso de combustíveis fósseis que desprendem resíduos após a queima. As inscrições para a etapa estadual dos Jogos Escolares do Amazonas seguem até a próxima segunda-feira, dia 25. O evento, que é organizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, terá a participação de crianças e jovens de 12 a 17 anos nas escolas estaduais, municipais, federais, particulares e pessoas com deficiência, tanto de Manaus quanto do interior do Amazonas. Todas as inscrições deverão ser feitas no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada no bairro de Flores, zona centro-sul da capital. As escolas estaduais, municipais e pessoas com deficiência podem se inscrever até segunda-feira. A ação da Prefeitura de Manaus sinalizou 38 pontos de paradas de ônibus nas zonas norte e sul de Manaus, beneficiando usuários dos bairros da Cidade Nova, Novo Aleixo e áreas da BR-319. A medida atende solicitação das comunidades à Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e traz mais comodidades à população que já utilizava informalmente os locais como pontos de parada de ônibus. Na comunidade Águas Claras, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, a equipe de gerência de manutenção de obras da SMTU instalou placas em diversas ruas onde não havia indicações de pontos de paradas de ônibus. Manaus, 6:04. Vamos até Urucará com Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Nesta semana, a Defesa Civil local visitou as comunidades rurais do município. Devido às constantes fortes chuvas, tem provocado a elevada subida dos rios, paranás e lagos do município de Urucará, atingindo índices preocupantes que podem ocasionar prejuízo e risco de vida aos moradores de área de várzea. A coordenadora local da Defesa Civil, Rosita Gonçalves, falou a nossa reportagem. Bom dia a todos. Sou Rosita, coordenadora da Defesa Civil do município de Urucará. Nesta quinta-feira, dia 21, com a presença do prefeito Henrique Falabella e sua comitiva de secretários, junto com a Defesa Civil, foram realizadas visita técnica nas áreas afetadas pela enchente. O objetivo é de prevenção e de mitigação, ou seja, prevenir e reduzir as consequências causadas pela enchente. Grande volume de água banha essas regiões, prejudicando de forma intensiva as plantações, criação de animais e residências dos moradores dessas localidades. O prefeito Henrique Falabella e demais autoridades acompanharam a visita e estarão tomando as medidas providências para que tal situação seja contornada. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. Manaus, 6:05.
O secretário executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, Elânio Gouveia, e o coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, Claudemir Andrade, anunciaram a captação de 20 milhões de dólares, equivalente a 74,9 milhões de reais, em recursos para as próximas etapas do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o PROSEBIM, e do Programa de Saneamento Integrado de Maués, o PROSAI Maués. O governo do Amazonas anunciou por meio do secretário de Produção Rural, José Aparecido dos Santos, o investimento de 85 milhões de reais em equipamentos que beneficiarão produtores rurais de todos os municípios do estado do Amazonas. O anúncio foi feito durante a entrega dos primeiros financiamentos do programa Renda Certa para a população de Presidente Figueiredo, que aconteceu no ginásio da Universidade do Estado do Amazonas, na Rua Onça Pintada, no bairro Galo da Serra. Ao todo, foram beneficiadas 198 pessoas que receberam um total de 394 mil reais. Municípios da região metropolitana, como Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Iranduba, que têm capacidade produtiva para abastecer seus respectivos mercados, serão os que receberão inicialmente os equipamentos. Mas todas as calles do Amazonas serão contempladas. O governo do estado do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, vai capacitar 6 mil profissionais do Sistema Único de Saúde SUS em todo o Amazonas. Os cursos serão realizados por meio de parceria com o Ministério da Saúde através do projeto Itinerários do Saber. Ao todo, são 14 opções de cursos divididos nos eixos temáticos: saúde mental, acolhimento em saúde, qualidade e segurança do paciente e vigilância em saúde. Os cursos serão oferecidos na capital e em mais 29 municípios. O diretor-presidente do CETAM, professor José Augusto de Melo Neto, explicou que a oferta faz parte do trabalho de formação permanente em saúde no estado. Neste ano, mais de 800 profissionais já passaram por cursos de capacitação e agora o governo lança mais este pacote, cujo objetivo é instrumentalizar o serviço para atendimento por excelência ao usuário do SUS. As vagas são destinadas exclusivamente aos funcionários que atuam no SUS. Efetivos, temporários ou terceirizados, podendo ser tanto do sistema estadual quanto do sistema municipal. As inscrições acontecerão a partir das 6 horas do próximo dia 28 até às 17 horas do dia 19 deste mês de junho no site cetam.am.gov.br ou pelo inscrição.cetam.am.gov.br. Manaus, 6h08. A Prefeitura de Manaus prorrogou o prazo para organizações da sociedade civil e entidades públicas entregarem propostas que atendam aos 2 editais de chamamento público voltados para projeto de qualificação profissional e empreendedora. Os interessados agora têm até o dia 2 de julho para apresentar propostas na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Centrabe, na Rua Jamari 77, Conjunto Vieiravos, zona centro-sul da cidade. A secretária da Centrade, Ananda Carvalho, explica que 8 empresas apresentaram propostas na data correta, mas ainda há áreas de qualificação que não foram atendidas. Segundo ela, existem 16 lotes referentes às áreas dos cursos que serão oferecidos à população. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoam, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, SUSAM, aplicará neste sábado, hoje e amanhã, domingo, as provas do processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o programa de estágio da instituição. As provas serão aplicadas na sede do Hemoam, localizada na Avenida Constantino Neri, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus, onde ocorrerá a entrada dos candidatos. As provas serão aplicadas em horário diferente, divulgados na homologação das inscrições, e o candidato deverá chegar ao local com 30 minutos de antecedência. O horário da prova de cada candidato está disponível no portal Hemoam, assim, no endereço eletrônico www.hemoam.am.gov.br, na aba de editais do link homologação das inscrições. A entrada dos candidatos ocorrerá pela recepção do bloco A e será fechada impreterivelmente no horário de início das provas divulgado na homologação das inscrições. No sábado, hoje 23, as provas serão aplicadas em 5 horários. 8 às 10, 11 às 13, 14 às 16, 17 às 19, 20 às 22 horas. No domingo, dia 24, amanhã, o certame ocorrerá em 4 horários. 8 às 10, 11 às 13 horas, 14 às 16 e 17 às 19 horas. O estacionamento do Hemoam não estará disponível para os candidatos. 6 horas, 10 minutos em Manaus.
O governador amazonino Mendes receberá na próxima segunda-feira, às 10 horas, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e estará em Manaus para realizar o circuito #Cultura Gera Futuro. O projeto, que está percorrendo todas as capitais brasileiras, conta com oficinas, palestras e mesas redondas sobre as ferramentas de incentivo à cultura disponibilizadas pelo governo federal. O evento será realizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, em parceria com o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. O projeto oferece orientação a respeito da Lei Rouanet, Lei do Audiovisual e do Fundo Setorial de Audiovisual, entre outras. A terceira edição da Mostra Literária será realizada neste domingo às 15 horas no Centro Cultural Usina Chaminé, na Avenida Manaus Moderna, no centro de Manaus. Nesta edição, a programação se integrará ao circuito do 62º Festival Folclórico do Amazonas, com a apresentação de quadrilhas e cirandas. O evento, promovido pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, tem entrada gratuita. Além de exposição de livros e da feira criativa e gastronômica, participarão grupos como a quadrilha tradicional Caipiras da Betânia, Dança Nordestina, Descendentes de Lampião, Dança Nacional Xote, Noda de Caju, e quadrilha cômica Fofas Sim, Bibas Não, Dança Nordestina, Justiceiros do Sertão, Ciranda da Visconde, Cacetinho do Tefé e o grupo instrumental do Bonis Coral. 6 horas 12 minutos em Manaus. A Prefeitura de Presidente Figueiredo e o governo do Amazonas anunciaram a execução de obras de infraestrutura e projetos sociais a partir do segundo semestre de 2018 no município. Representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, da Secretaria de Estado de Produção Rural e Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, confirmaram a realização do pacote de medidas determinado pelo governador amazonino Mendes em visita à cidade. Previstas para iniciar na próxima semana, as obras consistem em pavimentação e recuperação de ramais e vicinais da zona rural do município, com o objetivo de facilitar o escoamento da produção de agricultores, extrativistas, pecuaristas e pescadores. Esses novos trabalhos de recuperação irão acrescentar muito ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura desde o ano passado, que já recuperou mais de 400 quilômetros de ramais em Presidente Figueiredo, observou o vice-prefeito do município, Mário Abraão. Outras melhorias aos produtores rurais foram asseguradas pela CIPRO, como a construção de casas de farinha, disponibilização de ferramentas, rabetas e tratores e a instalação de geradores de energia, dentre outros utensílios necessários a esses trabalhadores. Segundo o secretário José Aparecido, foram investidos cerca de 85 milhões de reais na compra de equipamentos para produtores rurais de todo o estado. Polícia. A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado-geral da instituição, Mariolino Brito, e pelo delegado Matheus Moreira, diretor do Departamento de Polícia do Interior, falou durante o coletivo de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, às 10 horas e 30 minutos, na balsa da Delegacia Fluvial, posicionada no porto privatizado de Manaus, no bairro no centro da cidade, sobre a recuperação de 53 motocicletas e 3 carros roubados ou furtados na capital, apreendido durante a operação nos municípios de Urucará, São Sebastião do Uatumã e também em Itapiranga. A balsa trazendo os veículos apreendidos chegou em Manaus na manhã de ontem. O coronel Klinger Paiva, secretário da Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas, também esteve presente na coletiva de imprensa. Na ocasião, Matheus Moreira informou que as ações nos municípios de Urucará, São Sebastião do Uatumã e Itapiranga, distantes respectivamente 261, 247, 227 quilômetros da linha reta de Manaus, foram realizadas nos dias 11, 12 e 13 de junho deste ano. Conforme Mariolino Brito, a ação envolveu policiais civis lotados no DPI, Delegacia Interativa de Polícia de Urucará, DIP de São Sebastião do Uatumã e a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Os trabalhos contaram ainda com o reforço de servidores lotados no CIALP. Os veículos eram adulterados e circulavam com documentos falsos nos 3 municípios onde a operação policial foi deflagrada. Manaus 6 e 17. A
A Polícia Civil do Amazonas, por meio das equipes de investigação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado e Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru, sob a coordenação dos delegados Juan Valério e Rodrigo Torres, diretor e titular, respectivamente do DRCO e DIP de Manacapuru, deflagrou na manhã desta sexta-feira a ação policial que resultou na prisão em flagrante de trio por tráfico de drogas. Os infratores foram apreendidos aproximadamente 20 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em torno de R$100 mil. De acordo com o diretor da DRCO, Adriana dos Santos Baraúna, Raifran Pires da Silva e Tiago Duarte foram presos por volta das 9 horas da manhã nas proximidades de Manacapuru, em uma embarcação que estava vindo do município de Tonantins. Juan Valério explicou que as diligências em torno do caso foram iniciadas após um monitoramento do trio feito pelas equipes de investigação do departamento da DIP e de Manacapuru. Para prender o trio e apreender as drogas, montamos campana desde as 2 horas da madrugada no Rio, nas proximidades de Manacapuru. Por volta das 9 horas, tivemos êxito na prisão do trio com uma abordagem segura e cirúrgica, fazendo com que os infratores não tivessem tempo de se desfazer das drogas, explicou Valério. Conforme Juan Valério, foram apreendidos 18 pacotes de maconha do tipo skunk, totalizando cerca de 20 quilos, avaliados em cerca de R$100 mil. Os infratores e as substâncias ilícitas apreendidas durante a ação policial foram levados ao DIP de Manacapuru. Adriana, Raifran e Tiago relataram em depoimento na delegacia que estariam fazendo o transporte das drogas e que receberiam cada um a quantia de R$2 mil pelo trabalho. As diligências em torno do caso irão continuar para identificar os donos dos entorpecentes e o destino que a mercadoria seria encaminhada, pontuou o diretor da delegacia especializada. Na delegacia, Adriana, Raifran e Tiago foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O trio ficará na carceragem da DIP de Manacapuru à disposição da Justiça. 6 horas e 20 minutos em Manaus. Aproximadamente 6 quilos de maconha do tipo skunk, que teriam como destino a cidade de São Paulo, foram apreendidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui em Manaus, nesta sexta-feira, pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. A ação policial levou à prisão em flagrante de Carla Fabiana Castro Chalde no aeroporto e ao cumprimento do mandado de prisão preventiva de Leandro Oliveira de Brito em Tefé. Segundo as investigações, a mercadoria ilícita pertencia a Leandro. O material estava acomodado em uma bolsa trazida por Carla. A mulher foi detida assim que a aeronave vinda de Tefé desembarcou em Manaus às 10 horas 55 minutos. Daqui ela seguiria para São Paulo, com embarque previsto para as 15 horas desta sexta-feira. Os policiais abordaram Carla ainda dentro da aeronave. As bagagens dela foram retiradas do porão do avião e novamente passadas do equipamento de raio-x, onde foi identificada a presença do entorpecente. A mala estava fechada com cadeado e foi aberta na presença dela. Os policiais encontraram o pacote de maconha embalado a vácuo embaixo de um travesseiro. Na hora da abordagem, Carla disse que tinha trazido a bolsa a pedido de um desconhecido quando estava embarcando em Tefé. Um eletricista de 25 anos e um ajudante de pedreiro de 30 foram mortos a tiros em frente a uma residência no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste da cidade. De acordo com a polícia, cápsulas de fuzil 762 foram recolhidas junto aos corpos. O crime aconteceu na noite de ontem e uma adolescente de 17 anos de idade também foi ferida. As vítimas estavam na rua Marcelo Santos por volta das 18 horas quando foram abordados por 2 homens em uma motocicleta de cor preta que receberam apoio de outros 2 carros não identificados. Os criminosos efetuaram mais de 20 disparos no local e em seguida fugiram. O ajudante de pedreiro Fabson Coelho dos Santos, de 30 anos, foi atingido pelo menos por 5 tiros e morreu no local. Já o eletricista foi alvejado por no mínimo 8 tiros e também não resistiu aos ferimentos. A polícia militar informou que uma adolescente de 17 anos foi atingida na perna por um estilhaço de projétil. Ela foi conduzida para uma unidade de saúde da capital. Loteria. Vamos começar pelo Loto Fácil, concurso de número 1679, sorteado ontem à noite lá em Campina Grande, na Paraíba. 15 acertos, 7 apostas ganhadoras. Elas vão receber, cada uma delas, R$ 605.841,28. Os ganhadores são de Brasília, Distrito Federal, Abadiânia, em Goiás, Goiânia, também em Goiás, Belo Horizonte, Minas Gerais, Paragominas, no Pará,
Guarulhos, em São Paulo, e São Bernardo do Campo, também em São Paulo. Com 14 acertos, 528 apostas ganhadoras, prêmio R$ 1.879,56. 13 acertos foram 16.811 ganhadores. O prêmio para cada um deles, R$ 20. 12 acertos, 210.187 apostas ganhadoras, prêmio R$ 8. 11 acertos, 1.122.138 ganhadores. O prêmio R$ 4. Vamos às dezenas do concurso de número 1679 da Loto Fácil. Anote: 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23. Vamos repetir as dezenas do concurso de número 1679 da Loto Fácil, que teve 7 apostas ganhadoras. As dezenas foram 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 21. e 23. O assunto agora é Lotomania, concurso de número 1877. 20 acertos, não houve acertador. O prêmio acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, de acordo com a Caixa Econômica Federal, que será realizado no dia 26, R$2 milhões. 19 números acertados, uma aposta ganhadora, prêmio R$ 198.925,36. Com 18 acertos, foram 91 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$ 1.366,24. 17 números acertados, 865 apostas ganhadoras, prêmio R$ 143,73. 16 dezenas, foram 4.803 apostas ganhadoras. O prêmio, R$ 25,88. 15 números acertados, 20.923 apostas ganhadoras, prêmio R$ 5,94. O azarão não deu sorte, 0 acerto, não houve acertador. Atenção para as dezenas do concurso de número 1877 da Lotomania. Dezenas 03, 04, 11, 19, 26, 28, 33, 38, 44, 46, 57, 67, 70, 81, 82, 88, 85 e 88, 93, 94 e 98. Vamos repetir para vocês, dezena do concurso de número 1877 da Lotomania. Confira: 03, 04, 11, 19, 26, 28, 33, 38, 44, 46, 57, 67, 70, 81, 82, 85, 88, 93, 94, e 98. O sorteio de número 1909 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$ 38 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas, no horário de Brasília, deste sábado em São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá investir na poupança. O sortudo poderá garantir uma aposentadoria de R$ 201 mil por mês. 6 horas e 29 minutos. Esportes. 4 seleções já conseguiram a classificação para as oitavas de final da Copa da Rússia e não dependem mais de resultado na rodada final. Rússia do grupo A, Uruguai do grupo A, França do grupo C e Croácia no grupo D. De outro lado, já estão sem chances as seleções do Egito no grupo A, Arábia Saudita no grupo A, Peru no grupo C e Costa Rica do grupo E. E por falar em classificação, a derrota da seleção argentina diante da Croácia por 3-0 abalou tanto os torcedores do país quanto um programa de TV que resolveu fazer 1 minuto de silêncio. Ao início do programa esportivo no Todo Pasa, do canal TC Esportes, o apresentador Diego Dias e os comentaristas presentes permaneceram em silêncio, em posição semelhante à que se faz em momentos de luto. Mas a Argentina ainda tem chances, por incrível que pareça.
A imprensa britânica, que já tinha registrado repúdio às ações de alguns brasileiros que foram à Rússia para a Copa do Mundo e não apresentaram exatamente um comportamento exemplar em relação aos episódios de assédio às mulheres locais, agora faz críticas também ao comportamento dos brasileiros dentro do campo. O principal alvo nesta sexta-feira foi o jogador de transação mais cara na história do futebol, Neymar, citado nas reportagens como mimado, resmungão, dramático e até trapaceiro depois da vitória da seleção por 2-0 sobre a Costa Rica em São Petersburgo. 6h31 em Manaus. Os jogos de ontem pela Copa do Mundo da Rússia. Brasil 2, Costa Rica 0. Nigéria 2, Islândia 0. Sérvia 1, Suíça 2. O grupo E da Copa do Mundo da Rússia está embolado. Poucas horas após a seleção brasileira suar para vencer a Costa Rica por 2-0, a Suíça derrotou a Sérvia por 2-1 em Kaliningrado de virada e também se manteve com boas chances de avançar às oitavas de final. Brasil e Suíça lideram a chave com 4 pontos ganhos. O Brasil tem um gol a mais de saldo à frente da Sérvia com 3 e da já eliminada Costa Rica, que só perdeu até então. A definição dos 2 classificados para a próxima fase sairá a partir das 14 horas de Manaus, de quarta-feira, com o encontro entre brasileiros e sérvios e o duelo de suíços contra costarriquenhos. E a Copa do Mundo promete jogos emocionantes para este sábado. Às 8 horas no horário de Manaus jogam Bélgica e Tunísia. Às 11 horas, Coreia do Sul e México. Às 14 horas jogam Alemanha e Suécia. A Série D do Campeonato Brasileiro tem estes jogos para hoje, Eduardo. São José do Rio Grande do Sul e Tubarão de Santa Catarina. Altos de Piauí e Ferroviário do Ceará. Manaus e Rio Branco do Acre. Campinense da Paraíba e Brasiliense. Novo Horizontino e Linense. E os jogos da Série C. Cuiabá e Volta Redonda. Botafogo de São Paulo e Luverdense, Tupi e Bragantino, Juazeirense e ABC. E a Série B também tem jogos neste sábado: Curitiba e Figueirense, São Bento e Londrina, Fortaleza e Oeste, Boa Esporte Clube e Vila Nova de Goiás, Sampaio Correia e Atlético de Goiás e CRB e Paysandu. Agora 6h33 em Manaus. O caminho para a Copa do Mundo não foi fácil para a Suécia, rival da Alemanha, neste sábado às 15 horas no horário de Brasília, em Sochi. Nas eliminatórias europeias, caiu em um grupo com França e Holanda e conseguiu a segunda colocação, superando os holandeses no saldo de gols. Na repescagem das eliminatórias, mais um obstáculo pela frente. A Itália, 4 vezes campeã do mundo. No primeiro jogo, 1-0 para a Suécia. No segundo, empate por 0-0 para ficar com a vaga e deixar a Itália fora da competição pela primeira vez desde 1958. Nós ganhamos nossa experiência com esse elenco, com esse grupo de jogadores, jogamos um bom número de grandes partidas e, além de tudo, as partidas de repescagem contra a Itália, as quais nós nos saímos muito bem. Mas também podemos falar que o jogo fora de casa nas eliminatórias contra a França foi muito bom, destacou o técnico Gianni Anderson. Agora, junho de 2018, segunda rodada pela primeira fase, e eles têm pela frente a oportunidade de derrubar mais um gigante, a atual campeã, a Alemanha. O jogo, portanto, promete. Manaus 6h34. E mudando um pouco de Copa do Mundo, vamos falar de Fórmula 1. Com o novo motor Mercedes fazendo a diferença nas longas retas de Paul Ricard, Lewis Hamilton voltou a ser o mais rápido no segundo treino livre para o Grande Prêmio da França. No entanto, o inglês, que havia feito 1 minuto 32 segundos 231 milésimo na primeira sessão, chegou apenas a 1 minuto 32 segundos 539 milésimos na prática vespertina. Hoje será disputada a sessão de definição do grid de largada e amanhã às 10h10 será dada a largada para o Grande Prêmio da França. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, avançando na semana com os investimentos ou os investidores de olho no calendário internacional e depois de nova atuação do Banco Central. A moeda norte-americana subiu 0,5% a R$ 3,7811. O principal índice de ações da Bolsa Brasileira subiu nesta sexta-feira com a menor aversão a risco no exterior diante da forte alta do petróleo. O Ibovespa avançou 0,81% a 70.640 pontos.
títulos. A Secretaria do Tesouro Nacional informou nesta sexta-feira que os resgates de título do Tesouro Direto superaram as emissões de novos títulos em 107,4 milhões de reais em junho. Segundo o governo, no mês passado, investidores resgataram 1,354 bilhão de títulos, enquanto as vendas dos novos títulos somaram 1,246 bilhão de reais. Agora 6h38 em Manaus. A performance do escoamento da produção brasileira dos portos do Arco Norte teve variação positiva no primeiro trimestre de 2018. Segundo dados da Associação de Terminais Portuários Privados em relação ao segmento dos portos autorizados, o terminal Vila do Conde, da empresa Hidrovias do Brasil, no Pará, registrou o maior percentual, com 92%, confirmando a tendência de crescimento obtida em 2017, quando foram movimentadas 5,6 milhões de toneladas de sementes e frutos oleaginosos pelo terminal, um resultado 5 vezes maior em relação a 2016. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, informou nesta sexta-feira que vai pedir que a Justiça suspenda o aumento na taxa de despacho de bagagens até que seja julgada a ação que discute a legalidade da cobrança da taxa. Segundo a OAB, desde que a cobrança foi colocada em prática, o consumidor tem sido lesado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeitou o pedido protocolado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para aguardar em liberdade o julgamento de mais um recurso contra a condenação na Operação Lava Jato. Com a decisão, o caso não será julgado na próxima terça-feira pela segunda turma da Corte e Lula continuará preso. 6h39 em Manaus. O desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, homologou nesta sexta-feira o acordo de ação premiada do ex-ministro Antônio Palocci, fechado com a Polícia Federal. O conteúdo da colaboração segue em sigilo. Na delação, Palocci entregou pessoas sem foro privilegiado. A TV Globo apurou que ele cita nos depoimentos da delação fatos envolvendo os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, em cujos governos foi ministro, e aborda pagamentos de empreiteiras e desvios na Petrobras. A Polícia Federal poderá usar agora os depoimentos para aprofundar as investigações que envolvem fatos delatados por ele e que podem motivar novas operações. Manaus 6h40. A campanha de vacinação contra a gripe terminou ontem, sexta-feira, mas 17 capitais vão estender a vacinação até o fim das doses. A meta inicial do Ministério da Saúde era de 54,4 milhões de vacinados. Apesar disso, a campanha chegou ao fim sem que a meta fosse atingida. 8,6 milhões de pessoas do público-alvo não foram vacinadas de acordo com o último balanço divulgado. Nesta sexta, o Ministério não divulgou novos dados. Entre o público-alvo que ainda precisava ser alcançado, 3,6 milhões são crianças com menos de 5 anos. O Ministério da Saúde informou que já registrou 44 mortes de crianças nesta faixa etária por complicações relacionadas à gripe neste ano. O número é mais que o dobro do mesmo período do ano passado, quando foram 14 óbitos. Das capitais que ainda têm vacinas disponíveis, 17 manterão a campanha até que o estoque acabe. Em João Pessoa, na Paraíba, a meta foi atingida. No Recife, onde a 90% do público-alvo já foi vacinado, a campanha foi estendida até a próxima segunda-feira, dia 25, por causa do Jogo do Brasil nesta sexta-feira ontem, em que foi decretado ponto facultativo. Em São Paulo, 950 mil crianças de 6 meses a 5 anos e 170 mil grávidas não foram vacinados contra a gripe. A campanha se estenderá até hoje, sábado. E a partir da próxima segunda-feira, os prioritários vão ter que dividir a vacina com 2 novos grupos. O público-alvo foi estendido para crianças de 5 e 9 anos e adulto entre 50 e 59 anos. O Ministério da Saúde esclareceu que não é uma diretriz e que os estados e municípios têm autonomia para manter a campanha caso queiram e achem necessário. Manaus 6h42.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, disse que as eleições de 2018 podem ser anuladas caso seja comprovada a influência de fake news nos resultados. O alerta foi dado durante o seminário que debateu o tema das notícias falsas. De acordo com o ministro, o artigo 222 do Código Eleitoral prevê a revogação da corrida eleitoral quando viciada de falsidade, fraude, coação e emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedados por lei. Fux disse ainda que espalhar notícias falsas viraliza, massifica e destrói candidaturas e aproveitou para comentar que partidos políticos, marqueteiros e empresas de tecnologia estão trabalhando com o TSE na luta contra a disseminação de fatos inverídicos. 6h43. Uma explosão ocorreu neste sábado durante um comício do primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed no centro da capital Addis Abeba, causando pânico e deixando dezenas de feridos. Milhares de pessoas assistiam ao comício. Inicialmente, a imprensa local chegou a noticiar que a explosão havia deixado mortos, mas o escritório do premier negou a informação mais tarde. Segundo o governo, pelo menos 83 pessoas ficaram feridas, sendo que 6 delas estão em condição bastante crítica. O primeiro-ministro, que deixou rapidamente o palanque após a explosão, estimou que o incidente havia sido planejado por grupos que procuram desacreditar este encontro e mais amplamente o seu programa de reformas. A explosão de origem indeterminada ocorreu quando Ahmed acabava seu discurso e cumprimentava a multidão. Manaus, 6h44. Um avião com cerca de 70 torcedores peruanos que assistiam ao Mundial da Rússia 2018 sofreu nesta sexta-feira uma falha técnica depois de decolar de Ekaterimburgo e precisou fazer um pouso de emergência, informou a imprensa peruana. O avião, cujo modelo não foi informado pela imprensa peruana, conseguiu aterrissar sem problemas em Tiumén e não houve feridos. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos classificou de lamentável a situação da Venezuela, pediu a criação de uma comissão de investigação internacional e defendeu um compromisso crescente do Tribunal Penal Internacional. A situação dos direitos humanos dos venezuelanos é lamentável, afirma Zeid al-Hussein em um comunicado no qual denuncia a política do governo de Nicolás Maduro de repressão dos opositores, que incluem execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias e tortura com agressões sexuais, simulações de execução e descargas elétricas. Pelo menos 570 pessoas, incluindo 35 menores de idade, foram detidas desde agosto do ano passado. A Petrobras vai recorrer da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, TST, sobre ações trabalhistas realizadas pelo Sindicato dos Petroleiros de 15 estados que buscam a revisão do critério do cálculo de complemento da remuneração mínima por nível e regime, que, segundo a empresa, custaria 15,2 bilhões de reais. O valor correspondente às ações está previsto na descrição de processos de natureza trabalhista que aguardavam julgamento, incluída nas demonstrações contábeis da empresa referentes ao primeiro trimestre de 2018. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul concordaram em suspender indefinidamente 2 exercícios de treinamento de intercâmbio, disse o Pentágono nesta sexta-feira, após a cúpula realizada mais cedo neste mês entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Para apoiar a implementação dos resultados da cúpula de Singapura e em coordenação com nosso aliado, a República da Coreia, o secretário Mattis disse que indefinidamente suspendeu o exercício selecionado, disse a porta-voz do Pentágono, Dana White, nesta sexta-feira. Manaus, 6h46. Há menos de 4 meses da disputa presidencial, 1/3 do eleitorado brasileiro não tem candidato. A atual rejeição aos nomes que tentam consolidar sua candidatura, porém, não é uniforme. A indefinição do voto feminino hoje é muito superior ao do masculino, indicando que a escolha delas terá um peso importante para definir o quadro eleitoral daqui para frente. As mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro, segundo dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E a incerteza dela se intensifica ainda mais com a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, da disputa, cenário hoje mais provável devido à sua condenação em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Manaus, 6h47.
Ao todo, 3 dos 4 corpos achados na quinta-feira em uma região de selva do sul da Colômbia correspondem aos dos membros da equipe do jornal equatoriano El Comércio, confirmou nesta sexta-feira a ministra de Relações Exteriores Maria Ángela Holguín. Ontem telefonei para o chanceler do Equador para dar a notícia de que tínhamos encontrado os corpos dos jornalistas assassinados. Hoje estão em Cali para serem reconhecidos e depois entregues para os familiares, disse ela, em Paraguaçó, na fronteira com a Venezuela, onde estava participando de um evento. Um grupo de 11 peritos internacionais da Organização das Nações Unidas divulgou um documento crítico ao recuo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à medida que previa a separação de pais e filhos dos imigrantes ilegais no país. Meninos e meninas estão sendo usados como impedimento para a migração irregular, o que é inaceitável. Os especialistas afirmam que a última ordem executiva não aborda a situação das crianças que já foram afastadas dos pais e pedem ao governo que liberte essas crianças. A ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos não resolve a situação de milhares de crianças migrantes separadas à força de seus pais e detidas na fronteira, diz o documento dos peritos, que advertem que a iniciativa pode levar à detenção indefinida de famílias inteiras, violando padrões internacionais. Manaus 6:48. E vamos terminar falando de esporte, quando agora são 6:49. Autoridades da Argentina identificaram 4 torcedores argentinos filmados brigando com 2 torcedores da Croácia na partida de futebol da última quinta-feira entre os 2 países na Rússia, informou o Ministério da Segurança portenho em comunicado nesta sexta-feira. Elia, Pardo, Esleger e Catalã são os 4 agressores identificados no vídeo que espancaram de forma selvagem o cidadão croata. Estamos pedindo às autoridades da Rússia para prendê-los e deportá-los. Assinamos um acordo para cuidar dos argentinos e sermos firmes com aqueles que violam a lei, disse em Twitter a ministra nacional de Segurança, Patrícia Burrick. 6:49. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pela Tribuna da Bahia. Corpo de Valdir Pires será velado no mosteiro de São Bento neste sábado. Destaque do Globo do Rio de Janeiro. Brasileiro separado da mãe nos Estados Unidos ficou 20 dias sem falar com ela. O que diz a Folha de São Paulo. A relação do ex-ministro Antônio Palocci é homologada no TRF4. O Estado de São Paulo. Fachin arquiva pedido de liberdade de Lula que TSF julgaria na terça-feira. Vamos agora ao Planalto Central com a principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. Imprensa britânica critica Neymar. Mimado, resmungão, dramático e trapaceiro. Valor econômico. Tesouro Direto completa em maio sequência recorde de 10 meses de saques. Vamos a BH com destaque de capa do estado de Minas. Filho de mineiro está entre crianças separadas dos pais na fronteira dos Estados Unidos. No Recife, o centenário Jornal do Comércio estampa. Famílias coreanas separadas vão se encontrar pela primeira vez desde 2015. Fortaleza, Diário do Nordeste. Itamaraty diz que está prestando assistência a cearense que foi detido e internado na Rússia. E finalmente destaque do 0 Hora em Porto Alegre. Ministro recua e agora fala em possibilidade de água ser origem do surto de toxoplasmose. Vamos agora às manchetes dos jornais que chegam à redação do Jornal da Manhã, neste sábado, jornais locais, começando pelo Jornal do Comércio, que estampa sem produção, a saída é importar. E ainda, destaque da crítica, Zona Franca de Manaus, perseguição é mito, diz titular do Ministério da Indústria e Comércio. 6:51 em Manaus, termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição Valdino Castro, técnica de Marcos Salles e Hernandes Sampaio, apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6:30. Difusora. O amor do Amazonas.